Domingo à noite, mais uma oportunidade que Deus nos dá para cultuarmos ao Senhor, e é bom fazermos isso coletivamente. Queridos, o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 19 a 21, diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo a Jesus Cristo como pedra angular, no qual, preste atenção aqui, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Uma das maneiras pelas quais a Bíblia se refere à igreja é edifício. Portanto, igreja, metaforicamente falando, é uma obra, é uma construção. Quando nós olhamos para a nossa realidade, nós percebemos que há tipos de construção, pelo menos 3: construções ou obras inacabadas e abandonadas, obras inacabadas, mas em pleno processo de desenvolvimento, elas estão em andamento, caminhando para uma conclusão, e obras concluídas. Que tipo de obra é a igreja? Ela seria uma obra do tipo abandonada? Ela seria uma obra do tipo inacabada, mas em andamento, em pleno processo de conclusão? Ou ela seria uma obra concluída? Pois bem, o texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, vai nos apresentar, vai nos ensinar que a igreja é uma obra inacabada, porém em processo de conclusão, ou em processo de plantação. Então, peço que você, por favor, abra sua Bíblia aí, ou acione o seu aplicativo. Nesse texto, Filipenses capítulo 1, vamos refletir hoje nesse trecho que vai do versículo 1 ao versículo 6. Foi-me dado o privilégio de iniciar uma nova série, na verdade, minissérie, porque são apenas 4 mensagens que vão compor as mensagens desse mês. Mensagens relacionadas ou que vão abordar um tema muito caro, muito importante, muito relevante para essa igreja, que é o tema da plantação de igrejas. E o título desta mensagem é Gente em Missão, ok? E eu pretendo argumentar com vocês aqui nesta noite que Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente. Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente. Então vamos ler aí o texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está plantando, Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente. Vamos orar mais uma vez? Te damos graças, Senhor, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. É um grande privilégio que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, porque nesse tempo o Senhor investe em nós, em nossas vidas, nos ensinando, nos dando direção, apontando um caminho que devemos adotar, para que dessa forma o Teu nome seja glorificado.
e nós desfrutemos de alegria. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é expor a Tua palavra, mas, ao mesmo tempo, e como eu costumo sempre orar, eu peço uma ajuda tremenda da Tua parte, porque Tu sabes o grande potencial que eu tenho de estragar as coisas, de dificultar o entendimento destes queridos que estão presentes e daqueles que nos acompanham pela internet. Por isso eu peço a Deus a atuação do Teu poder sobre a minha vida, no sentido de que eu não seja esse obstáculo, mas possa ser uma via por meio da qual o Senhor transmitirá com poder, com autoridade, com amor, com doçura, com graça, a Tua palavra, nos desafiando, nos impactando e nos motivando a observá-la, praticá-la, para que o Teu nome seja honrado, adorado e glorificado. Eu oro assim por mim e por todos que estão aqui presentes. Venha, ó Espírito Santo, ilumine nossas mentes e corações, de modo que nós entendamos as maravilhas da Tua palavra e fiquemos deslumbrados com a pessoa do nosso Deus. Vejamos a Sua beleza, a Sua doçura, e isso redunde em uma vida de adoração em todos os aspectos da nossa existência. Eu peço essas coisas a Ti e o faço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Eu fui exortado, queridos, pouco antes de entrar aqui, a beber um pouco mais de água, coisa que eu faço com muito pouca frequência. Então, como eu tenho juízo, eu pretendo observar e admitir a repreensão e praticar um pouco mais dessa saudável atitude. Gente, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita no momento em que Paulo estava preso. E claro, ele não estava preso porque tinha cometido algum delito, porque ele tinha cometido algum crime, mas porque ele estava cumprindo o seu dever, ele estava realizando a sua missão de pregar o Evangelho, proclamar a mensagem da graça de Jesus e plantar novas igrejas. Deus havia utilizado o apóstolo Paulo para plantar a igreja em Filipos. E, em virtude disso, havia uma relação muito afetuosa entre Paulo e aquela igreja. E esse afeto ele pode ser observado nessa carta, e mais especificamente logo na sua introdução, onde Paulo, ele, diferente da maioria das cartas que ele escreveu, ele não se apresenta como apóstolo aqui, mas como servo de Cristo Jesus. Agora, juntemos essas informações já recebidas. Por um lado, sabemos que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Por outro, sabemos que ele plantou a igreja de Filipos, para a qual ele está escrevendo, uma igreja que nutre um grande carinho, um grande afeto por ele. Coloque esses dois elementos numa equação, o resultado vai ser uma grande preocupação da igreja em relação à condição do apóstolo Paulo. E Paulo sabia disso. Por isso ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta para tranquilizar aqueles irmãos com respeito à sua condição e esclarecer que ele estava bem e contente. Mas ele não escreve essa carta unicamente com esse propósito em mente. Não, ele escreve, além de tranquilizar aqueles irmãos, ele também escreve essa carta para dar boas notícias a respeito de Epafrodito, que era um irmão da igreja de Filipos e que fora enviado com ofertas para Paulo. E, no meio do caminho, o que aconteceu? Epafrodito ficou muito doente, quase morreu. Mas ele se reabilitou, graças a Deus, e aí Paulo utiliza essa carta para dar boas notícias. Olha, Epafrodito está bem. Mas, além disso, ele escreve essa carta também para tratar de um conflito que estava deixando aquela igreja muito ansiosa e estava consumindo a sua alegria. E, por fim, o apóstolo Paulo escreve essa carta para agradecer pelas ofertas que foram enviadas para ele, para que as suas necessidades fossem supridas. Como é que o apóstolo Paulo começa essa carta? Ele começa com a sua tradicional, clássica saudação inicial.
E ele, então, se apresenta. E vejam que há um dado curioso aqui nessa apresentação, porque ele não se apresenta sozinho. Ele diz, no versículo 1, Paulo e Timóteo. Ou seja, Paulo inclui Timóteo na sua apresentação. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor, discípulo de Paulo. Ok, Abner, e daí? E daí que Paulo o incluiu nessa saudação? Daí que essa inclusão é uma indicação de que Paulo estava fazendo Timóteo participar da redação dessa carta. Ou seja, Paulo, com essa atitude, está comunicando que ele treina o seu discípulo também no pastoreio de igrejas. E todos nós sabemos que o treinamento pessoal é muito eficaz. Nós sabemos que quando nós queremos treinar alguém, nós chamamos essa pessoa para conosco realizar uma determinada obra, uma determinada tarefa. E isso contribui muito bem para a formação daquele que está sendo treinado. Não é assim? Pois bem, a simples inclusão do nome de Timóteo nessa saudação inicial já nos ensina a respeito, por exemplo, de metodologia de discipulado. Mas o apóstolo Paulo vai além. E ele caracteriza ele e a Timóteo. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo não era líder de Timóteo? Sim. Paulo não era o discipulador e autoridade sobre Timóteo? Com certeza. Contudo, ele não se considerava superior ao seu discípulo. Porque, diante de Jesus, todas as pessoas são iguais, todos são servos, todos são escravos de Cristo. Então, Paulo, ele está comunicando que no reino de Deus, autoridade, liderança são apenas maneiras diferentes de exercer o serviço. Os líderes e liderados, eles podem ser diferentes funcionalmente, mas eles são iguais ontologicamente. E, queridos, já logo aqui no capítulo 2 desta mesma carta, fica muito claro que alguns irmãos ali daquela igreja estavam se achando superiores em relação a outros. Paulo sabia disso. E ele, de uma forma sutil, indireta, logo na sua apresentação pessoal, ele exorta, ele repreende aquele pessoal a partir de um exemplo pessoal de obediência, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, que diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Como é que ele caracteriza-se a Timóteo? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E ele vai além, ele indica para quem ele está escrevendo essa carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Ou seja, Paulo está escrevendo para pessoas que tinham uma identificação. E essa identificação era a fé em Jesus, que fez com que esse pessoal fosse considerado santo. Veja, santo não é aquela pessoa que realiza milagres, que realiza feitos extraordinários, que tem uma auréola em torno da sua cabeça. Não, santos são todas aquelas pessoas que creram em Jesus. Todos esses que depositaram a sua fé em Cristo são chamados pela Bíblia de santos. Esses santos em Cristo Jesus, eles tinham uma identificação local, eles tinham uma identificação comunitária, não eram crentes isolados, não eram crentes desigrejados, mas eram um pessoal que podia ser identificado localmente. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, era uma igreja. E essa igreja já tinha uma estrutura organizacional pronta. O texto diz, mais uma vez, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos,
com os bispos e diáconos. Bispo e pastores é a mesma coisa. Ou seja, Paulo está comunicando que aquela igreja já tinha uma estrutura organizacional definida. A liderança estava já constituída. E com isso, Paulo está nos ensinando que aquela igreja já havia recebido tudo o que era necessário, toda a provisão de Deus para que aquela igreja crescesse em maturidade. E aí, ditas estas coisas, ele e Timóteo se encaminham para a saudação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Um lembrete condensado do Evangelho, que transmite a mensagem da graça de Jesus, que faz com que pecadores sejam reconciliados, tenham paz com Deus. A mensagem da obra de Cristo que torna inimigos do Altíssimo em filhos amados, recebidos e adotados na família do Senhor. Pergunta: uma saudação inicial não tem o que nos ensinar? É claro que tem, e muito. E depois de muito nos ensinar por meio dessa saudação inicial, Paulo e Timóteo se dirigem agora para o conteúdo da carta, que vai ser introduzido com a caracterização das orações que eram feitas em favor dos filipenses. Paulo diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, oro sempre com alegria. Paulo era o plantador daquela igreja. E como eu já disse no início, havia uma relação muito afetuosa entre plantador e igreja plantada. Esse carinho, esse afeto é percebido, como eu disse, logo na saudação, mas no versículo 7 ele é repetido. Versículo 7 aqui do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: é justo que eu me sinta assim em relação a vocês, pois os tenho, ou uma vez que os tenho em meu coração. Quando nós temos alguém em nosso coração, nós constantemente lembramos dessa pessoa, e essa lembrança nos faz ter uma atitude prática em relação a ela. A minha esposa mora no meu coração. E por isso, quando nós não estamos juntos, eu sempre lembro dela. E aí, a lembrança me leva a tomar uma atitude em favor dela. Quando dá 5 horas da tarde, desço ali para a padaria para comprar o famoso pãozinho francês, para compor ali a mesa com o café. E quando eu chego na padaria, eu lembro dela. Imediatamente após essa lembrança, eu olho ali para o balcão e procuro rosquinha. Uma rosquinha douradinha, com aquele açuquinha derramado em cima, não é? Por quê? Porque eu sei que ela gosta disso. Eu não gosto, mas ela gosta. Então, uma vez lembrado, eu vou lá e compro essa rosquinha e levo para o café dela. Queridos, a igreja dos Filipenses estava no coração de Paulo. E, por conta disso, ele lembrava dela constantemente. E aí, por lembrar dessa igreja, ele era movido a adotar uma atitude em favor daqueles irmãos. Qual era a atitude adotada pelo apóstolo Paulo? Oração. Agora, quais são as características destas orações que eram feitas em favor dos Filipos? Em primeiro lugar, eram orações insistentemente agradecidas. Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em segundo lugar, eram orações constantemente alegres. Todas as minhas orações, diz o apóstolo Paulo, eram orações alegres. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele, por causa dos filipenses, ao lembrar deles, era tomado de gratidão e alegria.
E a pergunta é: o que os filipenses faziam para deixar o apóstolo Paulo naquele estado de gratidão e alegria? Bem, em primeiro lugar, ele ficava alegre, ele se contentava e agradecia ao Senhor por aqueles irmãos por causa da cooperação que eles davam ao Evangelho. O texto diz assim: agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa. Ou seja, ele vai apresentar o motivo, ele vai apresentar a razão, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos era uma igreja diferenciada. Por quê? Porque ela cooperava com o Evangelho. Era uma igreja cooperadora. E sabe um dado curioso, queridos? É que esta palavra, que é traduzida por cooperação, é a tradução de uma palavra grega muito conhecida por nós. Koinonia. Já ouviram falar dessa palavra? O que ela significa? Comunhão. Ou seja, o apóstolo Paulo está afirmando categoricamente que ele fica alegre, que ele agradece por aquela igreja, porque aquela igreja tinha uma comunhão íntima com o Evangelho, ela tinha uma relação de profunda cooperação e envolvimento com a mensagem de Cristo e tudo que a envolvia. Ok? Mas quais eram, então, as formas pelas quais era possível perceber essa comunhão, essa colaboração, esse envolvimento íntimo com o Evangelho? Em primeiro lugar, era possível perceber, constatar que aqueles irmãos eram de fato cooperadores com o Evangelho por causa de uma obediência genuína. Veja só o que diz o texto ali, Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Há um tempo atrás, circulou na internet um vídeo de um escritório. E num dado momento, esse vídeo retratou um escritório todo organizado, um clima de seriedade, de produtividade, os colaboradores todos estavam nos seus devidos lugares, estavam realizando as suas tarefas, as suas responsabilidades. Tudo muito bem organizado. Só que, passado um tempo, aquele clima, aquele cenário de organização deixou de existir. Os funcionários, os colaboradores já não estavam mais nos seus devidos lugares, não havia mais aquele clima de organização, eles estavam fora dos seus lugares, brincando de guerra de papel, eles estavam apostando corrida nas cadeiras que tinham rodas. Ou seja, aquele ambiente foi da organização para a anarquia. E a pergunta é: o que determinou aquela mudança? A resposta: a ausência do chefe. Ou seja, a organização, aquele clima de seriedade, de produtividade, dependia da presença do chefe. O que indica que aquele primeiro cenário não era genuíno. De acordo com o apóstolo Paulo, a igreja dos Filipenses era diferente. Eles obedeciam a Deus não porque tinham um supervisor vigiando, controlando os seus passos. Se o apóstolo Paulo estivesse presente, eles obedeciam. Mas se o apóstolo Paulo não estivesse presente, eles obedeciam ainda mais. Então, em primeiro lugar, essa cooperação daqueles irmãos com o Evangelho se verificava por meio de uma obediência genuína, mas também se verificava por meio de um cuidado generoso para com o seu plantador. Veja só o que diz aqui no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16.
O texto diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E, queridos, um detalhe aqui, esta palavra participar é a tradução da forma verbal daquela palavra koinonia. Ou seja, apesar disso, vocês fizeram bem em ter comunhão com as minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Queridos, o apóstolo Paulo passou por necessidades, ele foi amplamente desamparado pelas igrejas. Percebam, o apóstolo Paulo não plantou apenas a igreja de Filipos, tá ok? Ele foi desamparado, exceto por uma igreja, a igreja dos Filipenses. E essa igreja aqui era excepcional, não só porque ela foi a única a ser sensível em relação às necessidades do apóstolo Paulo, mas porque também essa igreja foi generosa ao suprir essas necessidades. O próprio apóstolo Paulo disse aqui que eles mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas. Então, a cooperação daqueles irmãos poderia ser verificada por meio de uma obediência genuína, ela poderia ser verificada por meio de um cuidado generoso para com o seu plantador, mas também por causa de um envolvimento persistente e perseverante com as coisas do Evangelho. O texto diz assim: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Perceberam? Os filipenses, eles não usavam aquela desculpa que é muito comum: olha, se der, eu apareço. Se eu tiver condições, eu ajudo. Se eu não tiver compromisso, pode contar comigo. Não, eles não usavam esse argumento. Eles não eram aqueles discípulos que negavam a participação, a colaboração, o envolvimento, dizendo: olha, nós somos muito novos na fé, nós não podemos trabalhar. Olha, nós não temos preparo teológico para ajudar. Olha, nós não temos os dons necessários para suprir essa necessidade. Não. Os filipenses, eles cooperavam com o Evangelho desde o primeiro dia até aquele presente momento. Eles cooperavam de forma persistentemente perseverante. Então imagine, o apóstolo Paulo olha para essa igreja e vê uma igreja que é genuinamente obediente, uma igreja que cuida generosamente do seu plantador e uma igreja que está envolvida com as coisas do Evangelho de forma perseverante. Ele naturalmente é levado a uma conclusão. E qual é a conclusão a que Paulo chega? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 6. Meus queridos, Paulo olha para o histórico daquela igreja e ele é levado a uma conclusão. Eu estou convencido, eu estou persuadido a anunciar efusivamente que aquele que começou boa obra em vocês, filipenses, vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E vejam, não é que o apóstolo Paulo não soubesse disso, ele não foi pego de surpresa, ele sabia dessas coisas. A questão aqui é que, ao repassar aquele histórico de comunhão, de envolvimento, de comprometimento íntimo com o Evangelho, ele se sentiu impelido, movido a expressar algumas realidades que estão intimamente ligadas com a plantação de igrejas. A primeira realidade: Deus é o supremo plantador de igrejas. O texto diz: aquele que começou. Quem começou?
Este pronome demonstrativo, ele se refere à pessoa de Deus. Deus começou aquela obra. Em outras palavras, Deus era o responsável pela plantação, pelo início daquela igreja. Ah, legal, Abner, mas tem um problema. Quando eu olho para Atos capítulo 16, que é o texto que narra o surgimento da igreja de Filipos, eu não vejo Deus plantando aquela igreja, eu vejo Paulo fazendo isso. É verdade, eu concordo com você, mas nós devemos lembrar que Deus usa causas secundárias para realizar as suas obras. Deus utilizou Paulo para plantar igrejas. Quem foi que chamou Paulo para o apostolado? Quem foi que deu para Paulo a mensagem do evangelho? Quem convenceu Paulo a redirecionar os seus esforços evangelísticos para a região da Macedônia, onde estava a cidade de Filipos? Quem abriu o coração dos filipenses para crerem no evangelho? A resposta é só uma, gente: Deus. Foi Deus. Ele começou uma obra, a edificação da igreja de Filipos. Ou seja, Deus é o supremo plantador de igrejas. Essa é a primeira realidade. Mas há uma segunda realidade. A plantação de igrejas é uma boa obra de Deus. O texto diz: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Aquele que começou boa obra. E essa boa obra era a plantação da igreja de Filipos, a fundação daquele grupo. E por que essa obra era boa? Bem, primeiro porque era obra de Deus. E segundo porque essa obra envolve a salvação eterna, a justificação de pecadores mediante a fé em Cristo Jesus, na sua pessoa, obra, morte, ressurreição e o desfrute de todos os benefícios da salvação já na presente era. É uma obra boa. Ali em Gênesis capítulo 1, verso 31, o texto diz assim: e viu Deus o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Isso aconteceu no sexto dia. No sétimo, ele descansou. Ele concluiu a sua obra criadora e dedicou tempo para contemplar as boas obras das suas mãos, para se deleitar nelas. Queridos, eu acredito que Deus faça exatamente o mesmo em relação às igrejas que Ele está plantando. Ele se deleita nelas. Por quê? Porque elas são boa obra das suas mãos. Então, em primeiro lugar, a primeira realidade mencionada pelo apóstolo Paulo aqui é a realidade de que Deus é o supremo plantador de igrejas. A segunda realidade é que a plantação de igrejas é uma boa obra de Deus. E a terceira realidade, o texto diz: aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A terceira realidade é de que o status dessa obra é inacabada, mas em processo de conclusão. E, queridos, por um lado, esta afirmação é uma maneira do apóstolo Paulo ajudar os filipenses a não se ensoberbecerem com os elogios que ele faz para essa igreja. Eles estavam caminhando bem no Evangelho? Claro que sim, mas eles não estavam completos. Por outro lado, essa realidade também afirma que eles, de fato, não estavam completos, mas estavam caminhando para a completude. Ou seja, eles estavam no caminho para a conclusão daquela obra. Mas, espera aí, logo no começo desta carta, logo ali nos primeiros versículos, Paulo disse que essa igreja já tinha bispos, pastores e diáconos. Ou seja, ela já não estava numa condição autônoma, numa condição de organização completa. Ela já não estava plenamente concluída e plantada? A resposta: sim e não. Sim, do ponto de vista da estrutura organizacional, mas não do ponto de vista do propósito existencial daquela igreja. O texto de Efésios capítulo 4, verso 11 a 13 diz assim:
E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, perceberam? Até que todos o quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pergunta, aquela igreja atingiu a plenitude de Cristo? É claro que não. Havia muito trabalho para pastores e diáconos. A igreja de Filipos ainda não era o que ela haveria de ser. Ela era uma igreja inacabada, esse era o seu status, mas estava caminhando para a sua conclusão. Finalmente, a última realidade que nós podemos extrair aqui dessa passagem relacionada com esse tema plantação de igrejas é o fato de que Deus definiu a data de conclusão dessa obra. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra está inacabada? Está, mas ela não está abandonada. Não. Deus está trabalhando nessa igreja, nas suas igrejas, conduzindo-as para o propósito final que Ele estabeleceu. E Ele fixou uma data quando isso vai acontecer, o dia de Cristo Jesus. Deus é organizado, gente. Deus, Ele tem um cronograma, Deus tem uma agenda e Ele vai cumpri-la. Se Ele fixou esse dia para concluir essa obra, é certo que Ele vai cumprir o que Ele disse. Poxa, mas já passaram tantos milênios depois que Paulo disse essas palavras, e até agora nada. É verdade. Agora, notem, o mesmo apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 15, escrevendo para os coríntios a respeito da ressurreição final, ele disse que aquela igreja e, consequentemente, todos os crentes iriam ser ressuscitados no dia final. Seria uma experiência pela qual todos os crentes passarão. Só que passaram milênios e isso ainda não aconteceu. Mas isso não significa que não vai acontecer. Vai. O que fazer, então, nesse período? O apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, deu uma orientação que definiria a atitude da igreja nesse período intermediário entre a comunicação de que os crentes ressuscitariam e a ressurreição propriamente dita. E qual foi essa orientação? Portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, sejam sempre firmes, abundantes, sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, sim, do ponto de vista terreno, do ponto de vista, usando aqui a linguagem de Salomão, debaixo do sol, a nossa tendência é achar que Deus está demorando. Não, Ele está cumprindo o seu cronograma. Então descanse, fique em paz, continue trabalhando para o Senhor. Na linguagem de Paulo aqui aos Filipenses, continue cooperando com o Evangelho. Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente. Nós iniciamos uma série de mensagens focada neste tema, plantação de igrejas. E o título dessa série é Gente em Missão. E é claro, a nossa expectativa é que depois dessa série de mensagens, ou mesmo a partir da primeira mensagem como esta, nós nos sintamos motivados a ser gente em missão. Por isso, a pergunta crucial e fundamental deste momento é: como podemos ser
gente em missão. E eu gostaria de dedicar esses últimos minutos apontando para vocês alguns caminhos para sermos assim. Primeiro caminho, nós aprendemos que Paulo, plantador da igreja dos Filipenses, orava por aquela igreja. Isso é próprio de gente em missão. Então, você quer ser gente em missão? Ore por projetos e plantadores de igreja. Nós aprendemos também que os filipenses, eles cuidavam generosamente do seu plantador. Quer ser gente em missão? Separe recursos e faça isso generosamente em favor daqueles que estão envolvidos com ministérios de plantação. Nós aprendemos também que os filipenses, eles faziam isso de forma persistentemente perseverante. Não era uma participação pontual, não era uma participação acidental, não era uma participação eventual, não. Eles constantemente faziam isso, lembram? Em todas as minhas orações em favor de vocês, oro sempre com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, continuidade, persistência, perseverança nessa colaboração. Nós aprendemos também que Deus é o supremo plantador de igrejas. Por um lado, queridos, essa é uma maneira de sermos lembrados para não nos orgulharmos quando estivermos cooperando de forma abundante com o Evangelho. Por quê? Porque a nossa cooperação não é fruto da nossa bondade, não é fruto da nossa generosidade, não é fruto da nossa engenhosidade, criatividade, das nossas estratégias, das nossas metodologias. Tudo isso é legal. Mas, em última análise, tudo isso é fruto, é obra de Deus. É Ele que recebe a honra, é Ele que merece a honra. Então, o fato de Deus ser o supremo plantador de igrejas é uma maneira de nos chamar a atenção para que não nos orgulhemos. Mas, por outro lado, o outro lado da moeda também é uma forma de chamar a nossa atenção contra a negligência, porque podemos utilizar o argumento de que, olha, se Deus está fazendo tudo, então eu não preciso colaborar, então eu não preciso participar. Além disso, o fato de Deus ser o supremo plantador de igrejas deve fazer com que nós confiemos na sabedoria dEle e descansemos no fato de que Ele está trabalhando nos bastidores da história nessas igrejas dEle. Ele começou a obra, Ele vai completá-la. Além disso, nós aprendemos que há um dia fixado para que essa obra seja concluída. O que isso significa? Significa que a igreja não está completa. Significa que a igreja, nesse tempo, não é perfeita. Olha só que grande novidade. Não é perfeita. Ou seja, se a igreja não está completa, se nós queremos ser gente em missão, nós precisamos amar e ser mais pacientes com a igreja de Jesus. Nós ainda lidamos com as nossas deficiências, nós ainda lidamos com os nossos pecados, com as nossas debilidades. Sim, queremos ser instrumentos do Senhor para trabalharmos na vida do um do outro, para que nós cresçamos em maturidade. Mas é um crescimento, não é algo estanque, não é algo do dia para a noite. Então, sabermos que Deus fixou uma data para completar esta obra e que esta data está fixada no dia da manifestação de Cristo Jesus, significa que até lá nós não estaremos completos. Então, ame mais a igreja, seja compassivo com ela, seja mais paciente com ela. Em sexto lugar, pergunta: você já é uma obra de Deus? Com isso eu estou perguntando, você já foi resgatado por Deus em Cristo Jesus? Porque se você não foi,
você jamais conseguirá com as suas próprias forças ser gente em missão. O máximo que você conseguirá ser é gente sob condenação. Mas sabe qual é a boa notícia? A sua história não precisa terminar assim. Por quê? Porque Deus providenciou um meio que possibilita a mudança. Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. E esse Filho amado, ele viveu a vida que você não é capaz de viver. E ele morreu a morte que você e eu merecíamos morrer. Só que ele não só morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, dando todas as evidências de que era Deus. Recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, como diz Mateus 28, verso 18. E por isso, todos aqueles que creem em seu nome, se arrependem dos seus pecados, em fé na obra de Cristo Jesus, são salvos, recebem a vida eterna, e estes que o fazem passam a ser gente em missão. Então, se você não crê em Jesus, creia nele já. E em último lugar, talvez você já seja uma obra iniciada de Deus, mas talvez, por conta de alguma circunstância, alguma situação vivida, você ache que você é uma obra abandonada. E eu espero que esta mensagem tenha de alguma forma contribuído para você perceber que a aparente demora, a falta de respostas de Deus, as dificuldades e adversidades da vida não são sinal de abandono de Deus, mas são sim apenas uma etapa fundamental nesse processo de trabalho de Deus que está nos levando para uma conclusão gloriosa. Portanto, fique firme, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las pessoalmente. Eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro civil, não entendo desse negócio, mas a experiência prática indica que há pelo menos 3 tipos de obra: obras abandonadas, obras inacabadas, mas em processo de conclusão, e obras concluídas. O texto no qual refletimos nessa noite, ele nos ensinou que a igreja é sim uma obra inacabada, mas não é abandonada. É uma obra inacabada, mas em processo de conclusão. Uma boa obra de Deus. Você faz parte dela? Se sim, então, adivinhe, você é gente em missão.